Esse momento é um momento de conversa especial hoje com uma mãe médica, esposa, uma mulher de fé que eu conheço já há algum tempo, porque é esposa de um médico que também nós já entrevistamos aqui, Dr. Antônio Frasson, uma família querida. E é um prazer, doutora Mônica, tê-la aqui conosco. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Então, doutora Mônica Adriana Rodrigues Martínez Frasson. É um nome comprido. Sim, E o nome é pequeno. as pessoas já estão percebendo que a senhora não é do Brasil. Da onde a senhora, de onde veio? E me conta um pouco da sua história para depois nós entrarmos também no assunto da sua experiência como médica. Eu sou colombiana. Eu nasci em uma cidade que se chama Cali. Fica hacia o Pacífico, quase ao sul da Colômbia. Fiz medicina na Colômbia, trabalhava na área da cirurgia plástica, mas siempre gosté, aparte de la parte reparadora da medicina. Tive a oportunidade de vir para Brasil, vim e fiz uma especialização em cirurgia de mão, microcirurgia. Só pensava vir a estudar e regressar para a Colômbia, mas depois conheci Antônio, nos conhecimos, depois nos casamos e aí já fiquei aqui. Por isso eu cheguei a ficar aqui em Brasil. A ideia era só fazer uma especialização e voltar, mas o destino, Deus me tinha outro caminho. Doutora Mônica, a senhora decidiu ser médica por quê? Qual é a motivação primeira? A senhora lembra? Você lembra? Claro, sempre quis ser médica, desde que me lembro que existo. Minha mãe me falava que desde que tenho 4 anos, eu falei para ela que queria ser médica. Achava muito legal poder fazer algo por outra pessoa. E me chamava muito a atenção as pessoas que encontrava na rua, com feridas nas pernas, moradores de rua. Então me chamava isso a atenção e eu gostava de ir ajudar eles. Então, minha mãe me acompanhava, comprava curativos, comprava coisas. Eu pequenininha, não estava nem no colégio. Eu ia com ela me levava, ia, fazia curativos, eu não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha nada, mas era o que eu queria fazer. Nunca pensei fazer outra coisa que não fosse ser médica. Então, essa parte de poder fazer algo por quem precisa, eu acho que foi a principal motivação de escolher medicina. E como médica, a senhora provavelmente é uma pessoa realizada, porque eu sei. O que mais te realiza? Tudo, porque para mim a medicina é minha vida, faz parte de mim, é minha essência. Então, para mim, ser médica faz parte de meu dia a dia. E dentro da medicina, o poder você chegar às pessoas, não só na parte material, sino na parte espiritual. Então, eu não consigo fazer apostolado de estar na rua, de estar fazendo outras coisas dentro do consultório, com cada paciente que entra, Deus me dá a oportunidade de poder falar, de poder conversar, de poder entender essas pessoas. Então, não é só a parte da medicina, não é a parte física só, sino que também me permite chegar de outra maneira às pessoas. Então, eu acho uma parte fantástica do meu trabalho, porque me siento realizada como pessoa, me siento realizada como mulher, mas ao mesmo tempo vejo que posso fazer algo diferente a lo que talvez em outra profissão não faria, não sei. Uhum. Doutora Mônica, e a sua experiência de fé junto da medicina? Me fala um pouco disso, porque você expressa muito nas conversas que nós já tivemos a sua experiência de fé junto da medicina. Eu acho que não tem uma ligação maior
com Deus que a vida. Então, nós quando estamos tratando pessoas e pessoas em um momento de fragilidade, normalmente pela saúde, então é uma conexão muito perto de lo que a vida e a morte. Y en la vida y en la muerte siempre está presente Dios. Entonces, para mí es una experiencia fantástica porque a todo momento, en cada segundo, yo consigo ver a Dios en cada paciente, en lo que yo faço, en lo que, y como falaba anteriormente, me permite, obviamente, respetando cada credo, respetando cada ideología, respetando todo, me permite con las pacientes en su proceso llegar un pouco mais. Eu me considero uma pessoa mariana, então uma das coisas que me permite minha profissão é extender o terço em todas as casas, em todas as famílias. Então, minha mãe era legionária de Maria, então nós aprendimos com ela desde nossa casa a devoção a Maria. Entonces, a fazer o tercio todos os dias, o mês de maio, o mês de outubro, o mês de Rosário. Então, sempre em nossa família é uma tradição que era tradição que se foi convirtiendo em um estilo de vida. Então, eu consigo com minhas pacientes, eu carrego terços nas bolsas, tenho um consultório aqui em São Paulo, eu faço abençoar o terço, eu faço normalmente algum sacerdote na missa, uma missa pela saúde, e eu, quando a paciente permite, eu consigo entregar para elas. Quando não sabem rezar, eu ensino a rezar o terço, e é algo que ha sido super bem acolhido. Até pacientes que não são católicas, quando eu pergunto que religião professa ou se tem alguma religião, muitas pacientes que não são nem católicas falam, não, mas por que me pergunta? E eu falo, não, porque eu normalmente dou um terço para quando a paciente quer. Não, eu quero. E como é? Então, nesse sentido, permite que Nossa Senhora entre nas casas. Então, para mim, é algo que me emociona, porque depois de muito tempo encontro alguma paciente e me fala, olha, aqui tenho terço, ainda conservo o terço. E eu pergunto, mas reza? Sim, em casa. Então, doutora Mônica, na verdade, a sua formação mariana vem da mãe. Depois você pode contar algumas coisas, mas você trabalha junto do teu esposo num dos principais hospitais do Brasil, também no Einstein. E também em Porto Alegre, onde vocês residem. Essa experiência de fé dentro de ambientes assim, de hospitais tão sofisticados e tão renomados, como é que repercute isso com outros médicos? Como é que é? Porque eu acho que a sua experiência também é inspiradora para outras pessoas. No Einstein, um hospital israelita, um hospital de judeu, mas é muito dentro do consultório, em la relação com o paciente, é algo muito pessoal. As pessoas sabem, eu nunca sempre dou a entender e as pessoas sabem que sou católica, isso não tem nenhuma interferência. As pessoas às vezes falam, Jesus era judeu, então eu acho que também é super interessante. Eu também me interessei por conhecer a cultura, por saber como, porque Jesus viveu assim, então ele cresceu assim, sua mãe também era então para mim é super interessante e eu acho que faz parte de nossa religião católica, apesar de ter outras formas, outra maneira de expressar, tem muitas coisas que são parecidas. Então, as pessoas sabem, as pacientes falam, as pacientes comentam, mas isso é muito respeitado. Quem não professa nenhuma religião, quem é católico, mas não pratica, ou quem tem outra religião e pratica ou não pratica, nesse sentido, nunca foi uma interferência
ni para bem nem para mal. Então, é algo com liberdade. Então, eu acho que, graças a Deus, temos a liberdade de poder praticar e falar com as pessoas. Você me disse, Obviamente, você me disse um dia que você, quando vai fazer a cirurgia, você é especialista mais em cirurgia plástica. sim, sou cirurgia plástica. Quando você vai fazer cirurgia, você tem uma imagem de Nossa Senhora, que até tem uma aí atrás de você. Ah, eu tenho várias. Tenho Nossa Senhora de Lourdes, aqui tenho outra. Aqui tenho outra. Todo el consultorio siempre tengo la Sagrada Familia, que no puede faltar. Ajá. Então, você, na tua profissão, no teu exercício diário, você pede inspiração, você reza, você tem uma, como é que é isso? Diga para as pessoas, porque eu acho que ajuda. A primera cosa que faço no dia, quando abro os olhos, es dar gracias a Dios. A señal da cruz, a primera cosa cuando estoy dormida y acordo, lo primero que faço porque Dios me permitió acordar. A primera cosa que faço en el día. En cuanto me arrumo, en cuanto voy para o hospital, eu rezo o terço, eu faço os laudes de manhã, faço todas mis orações, voy escuchando el evangelio del día, voy haciendo no carro, voy rezando, a veces cuando voy con Antonio, vamos escuchando orações no carro, e às vezes você tem uma paciente à frente, às vezes você é algo mais complexo. Enquanto eu escuto a paciente, eu peço para o Espírito Santo me iluminar, o que tenho que fazer, como tenho que falar, por onde conduzir. Então, eu acho que em cada momento está presente, não é algo que você consiga separar. Para a cirurgia, eu falo para as pacientes, vocês têm que orar por vocês e por toda a equipe cirúrgica, porque é Deus que através nosso, que somos instrumentos, va a actuar. No somos só unos instrumentos, somos as mãos que ele mexe. Então, eu sempre peço para as pacientes orar por nós. E antes de entrar, quando me lavo, quando me estou lavando para entrar à cirurgia, eu rezo para o Espírito Santo, rezo para que nos acompanhe, para mi anjo da guarda, que é mi melhor amigo, que sempre está comigo. E quando vou entrar à cirurgia, indiscutiblemente tem que fazer a señal da cruz para proteção. É algo que sempre fiz, que é algo já que é automático em mim. Então, acho que não tem como desligar. E a medida que passa o dia, às vezes jaculatórias que você, ladainhas que você vai caminhando e vai na cabeça, faz parte, porque assim cresci, minha mãe era assim. Então, minhas irmãs são assim. Então assim, ó, doutora Mônica, na verdade, falando das mães, porque nós estamos próximos do Dia das Mães, a sua mãe teve toda essa influência. Você atribui a ela? Sim. Minha mãe colocou a semente e ela nos ensinou por seu exemplo. Quando éramos crianças, nos levava e fomos aprendendo. Depois, quando já fui adulta e consegui decidir, era o que eu queria também. E acho que já quando estava adulta, quando casei, quando já tive filhos, foi algo que eu queria para meus filhos também. Que como minha mãe passou para mim, eu também passei para meus filhos. Então, isso é algo que ensina, mas você também, Deus nos dá livre-arbítrio, e aí você decide se continua ou não continua. E acho que é algo que fica, é a semente que a mãe, que os pais, que a avó, que alguma pessoa na família colocou. Às vezes nem alguém da família, às vezes um sacerdote amigo, uma pessoa amiga. Em nosso caso, foi minha mãe. Minha mãe que nos colocou essa semente e que aí continua. Aham. E quando minha mãe morreu, Nossa Senhora continuou ela sendo a maisinha em todo lugar. Aham. Você acostuma também, tem o costume de fazer jejum. O que significa isso? Como é que é esse costume de fazer jejum? Para quem você faz jejum? Porque eu tenho um amigo do Japão que é pastor e ele gosta muito das nossas músicas, toca lá na rádio, ele é radialista, e ele me diz: padre, eu estou fazendo agora 3 dias de jejum.
agora estou fazendo 5 dias de jejum para a humanidade, para a Ucrânia, para todos aqueles que precisam. Como é que é o seu costume de fazer jejum? O jejum é um sacrifício quando estamos acostumados a tomar café, almoçar, jantar, em referência a alimentos. Então, eu fazia muito às segundas-feiras pelas almas del purgatório, por todas essas almas que ninguém ora, por todas essas almas que ninguém ajuda a ser purificadas, a ser liberadas. E as quartas-feiras, por sacerdotes, por el mundo, porque aprendi também com minha mãe. Minha mãe também que nos enseñaba. Cuando éramos más crianças, el jejum obligatorio de cuarta de cinzas, de quinta, de sexta-feira santa. Mas quando éramos crianças, só esses dias. À medida que fuimos crescendo, fuimos aprendendo. Que acontece quando você se sacrifica por algo, você gera algo muito maior. Quando você se desprende dessa parte material, é como uma sensibilidade maior a essa parte espiritual e de receber melhor. Jesus fazia jejum, ele fez jejum por 40 dias e ele que é o maior exemplo, então nos purifica. Quando você faz jejum, as coisas materiais como que ficam em um segundo plano. Quando você faz jejum, você se sente mais leve. Quando você faz jejum, tem mais disposição para orar. Então, nesse sentido, quando você se reprime de alguma coisa e você vai fazer algo por outras pessoas que não seja você mesma, é diferente. Então, eu gosto do jejum. Doutora Mônica, uma palavra, já que estamos próximos do Dia das Mães e você recebeu tanto da sua mãe que você carrega e leva adiante, uma palavra para as mães hoje. O que você vê como importante também na educação? O exemplo. Muitas vezes, desde que são pequenos, não porque são pequenos, não vou levar na missa, não vou ensinar a rezar porque é pequeno. Não, desde quando são bebês, é importante que eles aprendam a assistir a missa, aprendam a rezar quando levantam, quando vão a dormir, fazer sua oração, assim seja por 1 minuto. O exemplo que a mãe dá e conduz a criança é o que fica para sempre. O exemplo. O exemplo. E na verdade, veja o seguinte, as pessoas que chegam até você nessa questão da cirurgia estética, por que você escolheu estética, uma vez que você é tão espiritual e provavelmente o que importa é dentro e não fora? A cirurgia plástica é super ampla. Então, a cirurgia plástica tem a parte reparadora, a parte estética, a parte de cirurgia da mão e microcirurgia. A cirurgia é bem extensa. Só que quando se fala de cirurgia plástica, as pessoas associam só a parte estética. Certo. Eu faço as duas coisas. Eu faço muito cirurgia reparadora e também faço cirurgia estética, porque faz parte da especialização. Por isso é que eu vim para o Brasil para fazer algo mais em reconstrução. O 70% de minhas pacientes são pacientes de cirurgia reparadora. Então, e não quer dizer que ajudar a fazer una parte estética es algo ruin o es algo banal. Todo en proporción, todo en equilibrio. Los excesos son los que están errados. Entonces, si usted puede orientar a una paciente en una cirugía estética, usted también está dando un poco de usted para ellas, puede ayudar a esas personas, puede guiar a esas personas. También es una oportunidad para ayudar. Porque muitas vezes quando as pessoas querem fazer muita coisa exterior,
es porque algo por dentro también está faltando. Entonces, también es una oportunidad. Y ¿quién no quiere verse bien? Entonces, eso también faz parte de ser humano, es parte de la humanidad, es parte de estar en este mundo. Entonces, faço as duas coisas, fazendo uma cirurgia reparadora, mas também fazendo outra parte que es da vida, do mundo, del medio en el cual nos desenvolvemos, respetando alguns limites. Com todas as pacientes, você gosta de trabalhar essa questão espiritual, a questão de fé? Ou algumas você diz, não, acho que aqui não? Como é que é? Tem pacientes que não dão abertura. Tem pacientes que você diz, não. Eu sempre tento, eu sempre pergunto, você tem alguma religião? Você crê em Deus? Quando o paciente me fala, não, não creio em Deus. Porque não crê, mas tem momentos e tem pessoas que são completamente cerradas, fechadas, não dão abertura, eu respeito, porque também tem que ter um limite da privacidade e do respeito ao outro. Tem momentos em que não dá, y yo fico bien respetuosa y no entro en esa línea. Mas son bien pocas, no son muchas. Uhum. Você percebe, doutora Mônica, que essa questão espiritual, porque a medicina tem despertado também ultimamente com grandes nomes, o Lucchesi e outros, para mostrar a importância da espiritualidade dentro do processo de cura. Você tem visto isso na sua experiência muito? La espiritualidad es súper importante, porque cuando a paciente está en ese proceso da doença, si a pessoa se aferra a una fe, tiene un Dios en su vida, tiene un norte en la vida, ese proceso es mucho más fácil. Y llegar a la cura puede ser también mucho más fácil. Cuando la persona no acredita en nada, no tiene nada en su vida, es muy difícil. Es como você morar sozinho, vivir sozinho en una sociedad sozinho. Es más difícil que cuando você tiene una familia, que cuando você está acompañado. A religión, a espiritualidad, Dios es una familia. Entonces, cuando você está en familia, você está acompañado. Cuando você no tiene nada, você está sozinho. Entonces, todo ese proceso difícil de una doença, en familia, acompañado con una espiritualidad, es mucho más tranquila, es mucho más fácil. Desafortunadamente, se nesse processo não tem sucesso, a pessoa vai bem, a pessoa se sente bem. Mas se a pessoa pode ir muito bem nesse processo de sanação, mas se por dentro a pessoa não tem a Deus com ela, esse processo é muito difícil. Uhum. É fundamental. Doutora Mônica, uma palavra final agora para as mães que estão em casa. Você como médica, como pessoa de fé, como mãe, uma palavra para motivar especialmente mães muitas vezes desanimadas com os seus filhos, com a vida, com as coisas, porque a vida que nos deveria levar a um processo de ascendência e sempre mais sentido, muitas vezes faz com que a pessoa chegue a 60, 70 anos e não tem sentido. O que é uma palavra para essas mães? Eu me chamo Mônica, então eu gosto muito da vida de Santa Mônica. Y para mí es un ejemplo. Y el mayor ejemplo con él es con Santo Agostino. Entonces, él oró 30 años de la conversión de él y no desistió. Y cuando él se sentía más triste porque como que Santo Agostino no iba para frente, él escuchó de obispo que faló para él. Nunca una lágrima de una mãe y una oración de una mãe es desatendida. Entonces, no tiene que desanimarse. Cuando oramos de corazón, cuando entregamos nuestros hijos a Dios, no en nuestro momento, en el momento que Él quiser, ese filho es salvo, ese filho va a dar certo. Entonces, una oración de una mãe nunca deja de ser desatendida. Entonces, orar por nuestros hijos, confiar en Dios, que Dios en su momento, no en onoso, Él va a hacer su obra. Entonces, no desfalecer.
Nunca deixar de perseverar na oração pelo filho. Nunca, Ah, nunca, nunca. aham. Doutora Mônica, muito obrigado por essa conversa inspiradora, pelo seu testemunho de fé, pelo seu testemunho de trabalho unido à fé. E que Deus abençoe sempre. Continue abençoando, porque Ele Muito já está. obrigada. Continue abençoando você, a sua família e a todos os seus pacientes, aqueles que chegarem até você Amém. com necessidade de cuidados. Certamente a sua medicina, a tua medicina, também é um cuidado de mãe. E assim a gente vai agradecendo. Agora, uma última palavra para você fechar esse momento. Eu falo para minhas pacientes que quando elas entram aqui é uma filha ou um filho que eu ganho. Então, já está dentro de meu coração e de minhas orações, que são muitas. Então, sempre acolho elas desse jeito. Sempre falo um filho mais, uma filha mais, a qual fica em minhas orações. Então, orar, deixar tudo em mãos de Deus y nunca desfallecer en la oración. Es lo único que de corazón yo dejaría para cada uno. Y un ejemplo que nos como más como mujeres, en cualquier trabajo, en cualquier profesión, podemos hacer. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigada, Padre. E até a Feliz próxima. noite. Obrigado. Tudo bem, tá Abraço para bom. todos Obrigada. vocês. Abraço para o doutor Antônio. Tá bom. Valeu para todos. Obrigada.